Como a polícia está atuando para coibir a exploração infantil de uma maneira geral, doutor? Então, a gente tem a questão da exploração física, né? Que aí os próprios distritos, a Delegacia de Defesa da Mulher é bastante atuante nesse aspecto, né? E também temos as questões da internet, a questão virtual, né? Que isso também o setor de inteligência tem se debruçado sobre o assunto, tem monitorado a Deep Web, a Dark Web, a movimentação desses fóruns de bate-papo que existem na área mais escura da internet, né? Buscando sempre interceder nesse sentido e fazer também a investigação e culminar sempre nas buscas domiciliares e que tem surtido, na nossa opinião, bastante êxito, né? Nós temos sempre uma porcentagem muito importante, significativa de prisões decorrentes dessas investigações, né? E como é que se iniciam essas investigações, doutor? Então, isso daí, embora seja sigiloso, né, uma questão de inteligência, isso daí sempre está a polícia atuando na rede mundial de computadores, né? Isso daí está sempre ali navegando e entre uma navegada e outra a gente se depara com um determinado fórum que está conversando sobre essas questões, né? Nós temos um policial que é especializado nesse tipo de navegação na internet, né? Isso, exatamente. Ele é da UIP lá, do DEINTER, né? E a questão técnica fica por conta dele. E a questão jurídica, normalmente, somos nós que encabeçamos aí, né? Doutor, a vítima de exploração sexual, no caso a infantil, quais são os principais aspectos que os pais devem ficar atentos aí e notar uma mudança de comportamento da criança? Como proceder? É importante que o pai esteja atento na movimentação da criança, do adolescente na internet, né? Existem vários dispositivos que você pode abertamente, né, num diálogo aberto com o filho, instalar no telefone, para você também ter acesso naquilo que ele pesquisa. Você pode, quando criança, instalar bloqueadores, né, e deixar só acesso a canais infantis, por exemplo. E sempre a informação, né, a prevenção é o melhor caminho nesse tipo de coisa. Jogar muito aberto com a criança, com o adolescente, que tem já um discernimento, né, para entender de que, assim como no mundo real, lá no mundo virtual também tem os mesmos riscos, né? Então, se você não vai aceitar uma bala de um estranho na esquina da sua casa, lá na internet também você não vai aceitar qualquer pessoa para ser seu amigo, né? Na rede social, você não vai ficar conversando com qualquer um, você já não vai dando seus dados para qualquer um, né? Então, é a mesma política que existe nos dois mundos, né? No mundo real e no mundo virtual. E, doutor, nós estamos falando de exploração sexual a partir de quantos anos a gente tem, infelizmente, as crianças são exploradas, né? Nossa, rapaz, isso daí é chocante as estatísticas, porque desde 6 meses de idade, né, até os 13, 14 anos, quando não é violência física, né, porque aí não tem idade. Mas a gente percebe que há um aumento, ou tem havido um aumento no foco de crianças de 3 a 6 anos. A gente percebe a porcentagem maior por 13, 14 anos, né? 12, 13, enfim. Mas a gente percebe que está existindo um aumento naquelas crianças de 3 a 6 anos, principalmente na internet, né? Qual que é o perfil do agressor, doutor? Quem é o agressor? Não tem perfil, Rodrigo. Isso daí é uma dificuldade que a gente encontra. Não há como você traçar, porque pode ser o agressor dos 15 aos 80 anos de idade, de qualquer classe social, pobre, rico, classe média, milionário, não tem perfil. Pode ser um vizinho, pode ser um médico que atende a criança, pode ser um advogado, pode ser... Então, nós não conseguimos ainda
Na verdade, não tem um perfil a ser traçado. Não dá para você identificar facilmente. Em tempos de celular, doutor, a melhor coisa é olho no olho, né? Ainda o pai com as crianças, É, ou um tio, né? isso, Quem ama, a criança tem confiança, né? exatamente, cara. É a prevenção, é a informação, é deixar a criança a par que essas coisas acontecem também na internet. A criança pode ser assediada na internet, pode ser enganada pela internet. São adultos pedófilos que estão se passando por adolescentes, né? Então isso tudo tem que ficar claro para o rapazinho ou para a moça que vai navegar na internet, né? Sim. E, doutor, e se a família está angustiada, aconteceu, porque tem também um lado que a família sente vergonha, né? Aconteceu com meu filho, é bom procurar ajuda, né? Temos aí, o que o senhor pode orientar nesse sentido? Não, tem que procurar ajuda, porque assim como aconteceu com o filho dele, pode estar acontecendo com outras crianças também, né? E hoje a Polícia Civil tem condições de intervir nisso e resgatar essa criança que está sofrendo o abuso sexual, né? Então é importante que a família permaneça unida, né? Ofereça eventualmente um tratamento psicológico para a criança, para o adolescente, mas também é, procure a punição do infrator, que é uma punição para servir de exemplo para os outros, e o que pese, Rodrigo, a pena ainda desses crimes seja pequena, né? De Ainda. quanto que é a pena, doutor? Ela depende do crime, né? Mas determinados crimes a pena é de até 3 anos, até 4 anos. Só o estupro efetivo, com violência, grave ameaça ou estupro de vulnerável, que a pena chega a 15 anos. Mas esses crimes na internet, as penas ainda são pequenas, pífias, né? Precisamos melhorar isso daí. Sim. A polícia tem. Esses casos entram na Polícia Civil pela DDM, doutor? Pela Delegacia de Defesa da Mulher ou não? Pode ser pela DDM, né? A gente sempre está auxiliando a DDM nesses aspectos, ou caso às vezes seja pela internet, qualquer distrito policial pode nos procurar também na delegacia seccional, que a gente vai encaminhar para o lugar correto, pode ligar nos telefones, pedir informações, a Polícia Civil está sempre à disposição para informar. Sim. O jogar debaixo do tapete essa história, deixar que o tempo apague isso, é muito complicado, né, doutor? É importante procurar ajuda, né? A marca que fica no adolescente, na criança, ela não vai ser apagada nunca. É bem da verdade, né? O que ele precisa é participar desse bate-papo, às vezes, na questão psicológica, né? Para ele poder tolerar isso, aprender a conviver com isso e isso não se tornar um bloqueio para outras atividades que ele vier fazer na vida, né? Porque é isso que tem acontecido. Ele tem o desempenho escolar dele acaba influenciando, por exemplo, doutor. Os pais devem ficar atentos a isso. É uma primeira consequência ali. A grande absorção desses casos é na escola, né? Porque muitas vezes a criança desabafa com um amiguinho, uma amiguinha, ou com o próprio professor, ou com a diretora, com o coordenador. Então, muitas vezes na escola que aflora essa história de abuso sexual e daí, né, parte para o conselho tutelar até chegar na polícia. Sim. Então é importante também o comportamento na escola, ele vai ao encontro daquilo que está acontecendo na vida pessoal da criança e do adolescente, né? E os professores, os diretores, os amigos tem que participar mesmo, doutor. Tem que falar, tem que mostrar, tem que botar dedo na ferida, na opinião do senhor. E expor a situação para. Exatamente. Né? Se não expuser a situação, a pessoa vai crescer com essa questão mal resolvida, né? E isso vai se tornar um bloqueio mais para frente. Então, os pais têm que pensar que se você der o tratamento adequado agora e tomar as providências necessárias agora, daqui uns anos a criança, o adolescente, ela já está mais desenvolta e aprendeu a lidar com isso. E é isso que é importante, entende? É a criança e o adolescente saber o que aconteceu e ter recursos emocionais para conviver com aquilo e para evitar um novo assédio, né?
Sim. E nesse caso, doutor, o trabalho do Ministério Público e a própria Vara da Infância e Juventude estão alinhados com a Polícia Civil aqui em Rio Preto para tratar desses casos? Há toda Então, uma equação que os casos são de fato investigados e tem conclusões positivas? Existe uma rede de proteção para as crianças? sem dúvida, rapaz, nós temos a sorte de contar com um sistema da infância e juventude bastante atuante, né? Por conta do Ministério Público, por conta do juiz que hoje ocupa a titularidade do juízo da infância e juventude. A gente está muito alinhado nesse aspecto, aliás, em todos os aspectos que a gente precisa, e eles também da Polícia Civil, há um tratamento extremamente amistoso, cordial, e a gente só tem a agradecer, porque com isso também a polícia se fortalece, né? Sim, o senhor se refere ao doutor Evandro Pelarim. Isso, doutor Evandro Pelarim, doutor André, que é o promotor. André Luiz de Souza, promotor, né? Isso, a doutora Renata Sanches, também promotora da infância. Sim, sim. Bacana, doutor. Faltou alguma opinião, alguma questão que o senhor gostaria de ponderar nesse sentido também, doutor? Não, acho que você abordou bem todos os assuntos aí, os aspectos. Hoje nós realizamos uma operação que terminou, né, lá por volta da 1h, meio-dia, já tinha terminado já, né? E qual que foi o balanço? Essas operações... Oi? Qual que é o balanço da operação? Então, nós tivemos 3 flagrantes de tráfico de droga, inclusive um também por arma de fogo, né? Então foram 3 pessoas presas, efetivamente, que vão passar pela audiência de custódia amanhã. Aí nós tivemos a apreensão de uma moto com chassi pinado numa das casas, né? E um boletim de ocorrência de receptação. Nós tivemos também 2 pessoas que foram conduzidas ao distrito, mas em virtude das circunstâncias foi feito só um termo circunstanciado de porte de entorpecente. E tivemos também mais uma arma de fogo, também foi feito um boletim de ocorrência para apurar certinho as circunstâncias da posse. Então, basicamente, esse é o balanço, né? Sim, sim. Mais do que isso, viu, Rodrigo? A gente, às vezes, precisa dar uma atitude de impacto num determinado local que está muita continuidade de prática criminosa, né? Então, a intenção da polícia é, além de conseguir pegar, né, efetivamente, o traficante, barrar o tráfico, etc., é também demonstrar que a gente está atento e observando, né, os locais onde acontece o crime, e a polícia atua justamente para saturar aquele local e tentar inibir a continuidade da prática, porque essa operação ela vai ter continuação, ela não vai parar agora, né? Então a gente tem essa intenção também. E quanto tempo de investigação, doutor, para culminar hoje na operação? Foram, na verdade, uns 2 meses de investigação. Começou com o trabalho da inteligência da Polícia Civil, né? E culminou no pedido de 20 mandados de busca para esses locais suspeitos. Então, isso começou há cerca de 2 meses para a gente terminar hoje com a busca, né? Sim. E como é que se inicia uma operação dessa, doutor, com uma investigação dessa? Com denúncia? Como é que o cidadão pode colaborar com a polícia? Exatamente. A gente passou a fazer um levantamento dos boletins de ocorrência do bairro, né, com relação a tráfico de droga, e percebemos que, dentre os bairros de Rio Preto, o Santo Antônio estava mais problemático nesse sentido. Aí começamos a fazer as pesquisas, né, oriundas dos próprios boletins de ocorrência e algumas campanas, observações de monitoramento à distância, né, trabalho de inteligência para poder subsidiar o pedido de busca. Sim. E a Polícia Civil, doutor, a seccional tem um levantamento, um mapeamento das ações do tráfico e outros receptação de motos, de peças de moto. Vocês têm um trabalho nesse sentido? Na verdade, a gente tem a estatística mental
e muitas vezes a gente consegue identificar em determinados crimes. Mas o problema é que o crime de tráfico está muito disseminado. Então, são diversos locais que ocorre isso. Então, a gente procura fazer uma filtragem disso e focar naqueles que mais têm atividade intensa, né? Para tentar justamente tirar de circulação aquele que mais está exercendo a mercância da droga. Qual que é o principal desafio da Polícia Civil hoje, doutor, em Rio Preto? Porque são operações grandes, né? A gente está vendo na região também apreensões grandes de drogas, né? Aqui acaba sendo, a gente sabe que a Rota Caipira é aqui. Qual que é o maior desafio? Eu acho que o desafio de todo o estado, se não de todo o Brasil, é a droga, né? Porque a droga, ela não é só, ela não gera um crime por si só, que é o tráfico, ou o porte de entorpecente, ou a importação, o tráfico internacional, etc. Ela também é mola propulsora de outras infrações, como furto, como roubo, a composição de associações criminosas. Então, dela decorre outras infrações graves, né? Então, o grande desafio é você travar uma batalha eficiente contra essa infração. Entendi. E hoje o governo atual do governo do estado dá condições para a polícia trabalhar, doutor? A Polícia Civil trabalhar como um todo ou não? Dá, até porque o serviço de inteligência ele tem conseguido fazer um levantamento, um monitoramento, né? E assim, deflagrar esse tipo de operação. É claro que isso conta também com funcionários vocacionados, né? Os policiais vocacionados que são dinâmicos, são proativos, etc. Porque hoje o que a gente sofre um pouco é de recursos humanos, né? Para ter a condição de deflagrar uma operação de grande porte, a gente tem uma dificuldade de compor as equipes por causa da falta de recursos humanos, né? E a gente verifica que hoje, igual o senhor comentou isso, foram 70 policiais somente na operação de hoje, né, doutor? Muita coisa, né? Bastante, né? Para uma área de 30 municípios, a gente conseguir. E você vê, tem funcionários policiais que estão de plantão e não vieram, não pode ser escalado dia antes, dia depois. Então tem uma série de restrições para garantir ao policial também o lazer, o descanso, né? Então foram convocados aqueles que realmente estavam trabalhando nas suas unidades e puderam se ausentar por um curto espaço de tempo para colaborar com essa operação, né? O resultado nem sempre é aquele que a polícia espera, né, doutor? Mas essa operação foi uma situação para marcar posição. O quanto que isso é importante também para a sociedade de Rio Preto. Isso. A cidade, como é que o senhor avalia isso? Isso foi importante, eu acho, sabe? Eu acho que o importante foi um trabalho prévio de inteligência, o mapeamento do local, o monitoramento e, a partir daí, dar condições para o distrito poder trabalhar em cima daquilo que a inteligência mapeou, né? Então, agora, por exemplo, nós deflagramos essa operação e, em que tese não tenha havido um número expressivo, por exemplo, de prisões, ela foi bastante salutar porque demonstrou para o pessoal que está no bairro lá que isso vai acabar, que isso daí nós vamos sufocar. Porque o que estava acontecendo no Santo Antônio era que pessoas de outros bairros vizinhos estavam indo lá para o Santo Antônio para exercer o tráfico de droga. Então, a gente constatando isso, nós precisamos fazer um trabalho em cima desse bairro aqui para tentar solucionar esse problema, dirimir, né? Ou pelo menos diminuir a intensidade com o que está acontecendo, né? Ali também tem vários imóveis que estão abandonados, terrenos baldios, que acaba também facilitando para esconderijo de drogas, né? Até dar fuga para o cidadão se esconde nesses locais, e isso também vai ser uma parceria que nós vamos firmar com a prefeitura para que eles também façam uma fiscalização nesses imóveis, né? Entendi. E esses imóveis, então, qual a situação desses imóveis, doutor? Então, São usados pelo tráfico, esses imóveis? Não, na verdade,
Eu penso que existem os proprietários, né, que de repente deixou a casa para alugar, mas ela não foi alugada ainda, tem lá o terreno que ainda não conseguiu vender, né? Então, eu penso que se fizer um trabalho junto a esses proprietários, de cercar o imóvel, de colocar lá uma barreira, um muro, né, algo que impeça os usuários de usar o local para esse fim, né? Entendi. E doutor, o policial hoje, policial civil, tem suporte do comando aqui em Rio Preto, do DEINTER, da seccional? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Opa, total suporte, né? A gente tem todo o apoio do DEINTER, da DEIC também, quando nós precisamos, a gente pede, solicita lá o apoio da especializada, temos apoio do nosso seccional, temos apoio inclusive dos próprios colegas dos municípios, né, que também acompanham essas dificuldades e sempre são muito colaborativos, né? Legal, doutor. Olha, eu agradeço a participação do senhor aqui na entrevista aqui com o Diário do Rodrigo Lima. Imagina, Rodrigo, disponha da gente, viu? Um grande abraço.